paz de Jesus possa ser compreendida e praticada por todos nós. É sempre uma alegria renovada poder estar aqui com vocês para essa atividade de reflexão, a partir dos ensinamentos espíritas. E hoje nós vamos refletir um pouco a partir do tema ação e reação. É muito interessante, em primeiro lugar, nós colocarmos que precisamos tomar cuidado para não correlacionar ação e reação no Espiritismo com a lei de ação e reação da física. Não é exatamente a mesma coisa. A gente pode fazer alguma relação, mas não é a mesma coisa, né? A causa e efeito que a gente chama não é a causa e efeito da física. A física, a toda ação corresponde a uma reação igual no sentido contrário. É isso? Mais ou menos isso, né? Pode ser que o enunciado seja um pouquinho diferente, mas o sentido é esse: cada reação, cada ação corresponde a uma reação igual no sentido contrário. Está muito mais correlacionada com lei de Talião. Faz muito mais sentido com lei de Talião. Então não é essa ação e reação. Inclusive, o evento de Brumadinho, que veio à baia e está trazendo aí muitas discussões e posicionamentos, né? E muitas pessoas se colocando, dando opiniões que não têm base doutrinária. Exatamente porque a gente pega um clichê, porque a gente transformou num clichê, um evento que aconteceu em, eu acho que 1961, no Rio de Janeiro, aliás, em Niterói, um circo que incendiou, né? Morreram centenas de pessoas, e algum tempo depois, Chico teve notícia, né? Aí é um caso concreto, né? De que o grosso daquele pessoal que foi vitimado naquele acidente foram pessoas, né, que estiveram juntas nas arenas de Lyon, né, do Império Romano, quando os cristãos eram sacrificados, jogados às férias, ou tinham o corpo cortado e incendiado, tudo, e essas pessoas eram as que ficavam se divertindo nas arquibancadas, né, se deleitando com aquele espetáculo dantesco. Então o Chico teve notícia de que o grosso daquelas pessoas eram oriundos daquele episódio, né, que o destino foi juntando eles ali, né, porque a espiritualidade, ela antevê os episódios, né, seja uma catástrofe, seja um crime, né, porque o episódio de Niterói foi um crime. A gente precisa também fazer essa diferença do que é uma catástrofe, do que é um acidente da natureza, do que é um crime, né? Porque o acidente da natureza é aquele que a gente não pode evitar de forma alguma, né? É uma tempestade, uma coisa que vem, tá? Mas, por exemplo, o que aconteceu no Rio agora, né? Teve uma tempestade e uma ciclovia veio abaixo, né? A tempestade é um acidente da natureza. A ciclovia quebrar, aí tem que investigar, porque pode ser que tenha sido um cálculo mal feito, um material que não foi usado conforme a especificação, tudo, e aí configura um crime, né? E, por exemplo, o acidente de Niterói, o acidente da Samarca 3 anos passados, o acidente do Brumadinho, agora, todos eles se caracterizam como crimes, né? Porque eles eram perfeitamente evitáveis se os responsáveis tivessem investido adequadamente para prevenir.
mas ficaram jogando com a vida humana, economizando aqui, para lá e tal. Já tem notícias aí de que tinha indícios de áreas que começavam a reparar e tal, mas foi deixando para depois, economizar e tal, aí acontece isso, não é um acidente, né? É um crime mesmo. Agora, a versão que eu acho assim mais razoável, né, para esse acidente de Brumadinho, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, é a versão do nosso Haroldo. Né? Então, o Haroldo, ele coloca exatamente isso. A espiritualidade sabia que aquela barragem ia romper, porque os homens não estavam tomando as providências para conter. Então, sabendo disso, isso, olha, aqui vai ter uma catástrofe. Fruto do descaso do homem. Então, as pessoas que têm algum compromisso nesse campo, nós vamos juntar aqui agora. Aquelas pessoas são como encaminhadas, elas são chamadas, né, por conta daquele compromisso. Os que não têm um compromisso com a questão, por um motivo ou outro, não estavam na hora. Alguém que resolveu visitar um parente, alguém que disse que ia ficar em casa, não ia trabalhar naquele dia, então vai acontecendo. Agora, nesse acidente do centro de treinamento do Flamengo, a gente já tem algumas notícias. Né? Primeiro, por conta das chuvas lá, ia ter uma atividade, a atividade foi cancelada. Isso salvou muitas vidas. Né? E outros atletas resolveram não ficar na concentração, porque já que não ia ter atividade, eles resolveram ir para casa. Teve um lá que perdeu um avião. Né? E então está havendo vários eventos que, por conta disso ou daquilo, a pessoa não foi. Né? Então é isso que acontece. Né? Então, às vezes as pessoas pensam, e tem versão aí, por exemplo, no caso do Brumadinho, gente dizendo que foram os espíritos que provocaram o acidente para poder pegar aquele pessoal. O espírito não faz isso. Né? O espírito, ele sabe que o acidente vai ocorrer, então aquelas pessoas que têm compromisso, eles juntam ali para que aquelas pessoas possam desencarnar naquele evento. Né? Não necessariamente essas pessoas têm histórias semelhantes. Né? Precisavam desencarnar dessa forma trágica e tal, mas essas histórias, cada um de nós tem uma história. Cada um de nós tem uma história. Agora, no universo de 8 bilhões de espíritos encarnados, não é difícil você juntar 100 e poucos espíritos que tenham histórias, compromissos mais ou menos semelhantes para desencarnar naquela situação. Os espíritos fazem isso com relativa facilidade. Né? Então a gente precisa ter muito cuidado nessas explicações. Cada caso é um caso, cada um de nós tem uma história. A nossa história, as nossas ações provocam reações. O que nós fazemos, as nossas atitudes, a forma como nos relacionamos, são causa que gerarão efeitos no futuro. Então hoje nós vivemos o efeito das nossas ações do passado e estamos enfrentando esses efeitos, agindo de alguma forma, e essa ação vai causar reação mais na frente. Então a gente vive sempre sobre essa égide. Na medida em que a gente vai se alinhando com as leis de Deus, as leis naturais, conforme foi colocado, né, por Emmanuel, né, e as colocações de Emmanuel são sempre magistrais, no momento em que a gente resolver se alinhando com a lei de Deus, determinadas questões na Terra não serão mais necessárias. Como o Emmanuel diz, para que justiça? Se ninguém está agindo fora da lei, para que serve a justiça? Para julgar as pessoas que agiram fora da lei. Se todo mundo obedecer a lei, a justiça vai ficar obsoleta. Né? Para que polícia? Se ninguém está atacando ninguém, se ninguém está roubando ninguém, se ninguém está matando ninguém, não precisa de polícia. Né? Para que armas?
Porque quem segue a lei de Deus, né, ele não precisa de arma, né, diferentemente do que algumas pessoas estão querendo colocar, não é um equipamento de defesa. Tá? Isso é um engodo, né, e as pessoas, eu falo isso com propriedade porque eu faço parte de uma rede chamada Rede Desarme Brasil. Nós estudamos esse assunto com especialistas, né? Então, os fabricantes de armas, eles têm um lobby muito forte e eles usam esse engodo, né, para dizer ao povo, não, que é um equipamento de defesa, porque se você tem uma arma, você não é atacado, você consegue se defender, antes do cara lhe matar, você mata o cara, né? Na realidade, a arma é um equipamento de ataque. É um equipamento, é um instrumento que foi idealizado e é fabricado para matar. A arma não tem outra finalidade. A arma de fogo não tem outra finalidade. Você pode ter, por exemplo, uma faca, que nós utilizamos na cozinha para preparar comida, mas alguma pessoa pode dar uma outra finalidade para essa faca. Ela pode usar como uma arma letal para matar alguém. Mas você nunca vai usar um revólver, né, na cozinha para alguma coisa. Não vai ter, não. Só tem uma finalidade a arma. Disparar um projeto, pegando em alguém, mata. Às vezes a pessoa não vai, mas geralmente, né, as pessoas, eu conheci, trabalhei em presídios, conheci algumas pessoas, né, que eram ditos cidadãos de bem, por conta de uma briga ocasional, num disparo de uma bala só, mataram a pessoa e foram condenados a penas longas, né? Porque quando você atira numa pessoa desarmada, isso é um crime qualificado. Você não deu o direito de defesa à pessoa. E se a gente analisar, por exemplo, nesse ano passado aqui no nosso estado, nós tivemos vitimados por arma de fogo 26 policiais. E a maioria deles só foi vitimado porque estava armado e tentou reagir. Porque, tecnicamente, todos eles são orientados para, na hora que eles são abordados por um assaltante, eles não reagirem. Entregar o que tiver que entregar e tal. Mas alguns, em função de serem policiais e tal, querem reagir. E isso é uma conclusão da própria Polícia Civil, que está fazendo os inquéritos, né? Então, que a maioria desses 26 vítimas, todos estavam armados, né? E a maioria deles, se não tivesse reagido, provavelmente o assaltante ia tomar a arma dele, ia embora e ia deixar ele em paz, né? Mas ele tentou reagir, então o assaltante matou, porque o fator surpresa sempre está com o assaltante, nunca está com o cidadão nem com o policial. Essa é a grande desvantagem, que as pessoas tentam nos enganar, para dizer, não, se você tiver uma arma, você está protegido. Absolutamente não está, não acreditem nisso. Isso é uma falácia, isso é uma propaganda da indústria de armas para vender armas. Estão tentando enfiar isso no atacante da gente. Outra coisa interessante, dentro da nossa temática, em função disso aí, é inclusive uma declaração do nosso Chico Xavier. E Chico Xavier, em uma certa ocasião, provocado nesse campo, não exatamente por arma de fogo, mas na questão da legítima defesa, até a doutrina espírita até fala da legítima defesa, né? Mas diz que depende muito da intenção das coisas. Mas Chico Xavier foi taxativo. Ele questionado sobre essa questão e disse, olha, se algum dia eu tiver que defender a minha vida matando alguém, eu prefiro morrer. Então o Chico foi taxativo. Eu nunca vou matar ninguém, nem que seja para defender a minha própria vida. Eu prefiro ir desse mundo como vítima do que como algoz. Porque quem mata, mata, tira uma vida. E se a gente se aprofundar no estudo da doutrina espírita, a gente verifica que é sempre um crime que a gente vai responder por ele, né? Então vai ter sempre consequências, e as consequências serão desagradáveis, né, para a gente viver essa experiência. Então, a gente quer dar essa conotação para a gente procurar compreender o que é isso de ação e reação, né?
O que a doutrina espírita traz de notícias para a gente, e a gente pode perceber isso analisando a primeira parte do livro Céu e Inferno, né, onde ele traz exatamente o Código Penal da Vida Futura. E a gente vai vendo que esse Código Penal da Vida Futura sempre você está sofrendo as consequências daquilo que você fez do passado. Nada fica sem consequências. Logicamente que tudo dentro da sua proporcionalidade, né? Se o ato que você fez aqui foi um ato relativamente simples, a consequência também vai ser simples, vai ser fácil de se superar. Se foi um ato mais danoso, dependendo da quantidade de pessoas que você prejudicou, aí você vai sofrer uma experiência, uma expiação muito mais difícil no futuro. Nós trouxemos aqui para a gente comentar, de uma certa forma, um episódio que André Luiz relata no livro Ação e Reação. Então aqui no livro Ação e Reação, tem vários exemplos, né? Mas nós trouxemos aqui um episódio e ele, eu acho ele mais característico, porque relata a situação de um espírito que nós consideramos já um espírito mais evoluído, que é o Silas. O Silas que estava orientando André Luiz do nosso lado. Então o Silas, né, junto com outro orientador, ele conduz André Luiz para visitar uma casa e eles estavam fazendo um trabalho de aproximação de espíritos desencarnados com espíritos encarnados que eram inimigos, porque um prejudicou o outro, e eles estavam nesse trabalho de aproximação, né, de mostrar as intencionalidades e tal, a questão do exercício do perdão e tudo. Então foram fazer uma visita à casa do encarnado. E chegando na casa do encarnado, tinha lá um panorama, o pessoal estava, algumas pessoas estavam comendo e tal, aquela coisa toda. O chefe da casa, que era o alvo da questão, estava assistindo, ouvindo, né? Naquela época a gente ouvia as notícias através do rádio, né? Então ele estava ouvindo o noticiário, né? E era daquele noticiário que assim, só dá notícias, né? Se você botar alguma coisa embaixo, vai assim, aí começa a jorrar sangue lá. Então ele mais ou menos se comprazendo naquilo ali, né? Olha, quem matou isso, acidente não sei aonde, lá se vai e tal, e roubo, aquela coisa toda, né? E ele ali, olha, envolvido naquele noticiário, tal, completamente, tudo. E aí eles começaram a perceber o quanto eles estavam envolvidos. E os dois espíritos, que eram os dois irmãos, que tinham a diferença com ele, aí começam a dialogar com o orientador, o Silas, né? Tá vendo? Olha? Tá vendo? Mas por que você vai dar chance para esse cara ainda? Né? Tem que desencarnar, por que esse cara tem que estar encarnado aí, tendo oportunidade e tal, não sei o quê? E aí Silas, né, argumenta com ele, dentro dessa perspectiva, diz, não, mas como é que a gente vai recuperar alguém que errou se a gente não estende a mão? Se a gente providenciar a desencarnação dele, ele não fez nada. Então vai ter oportunidade, a gente tem que aproveitar esse momento, ter compaixão dele, né? Porque o momento não é de acirrar o ódio, não é de entender que ele está equivocado por estar alimentando esse tipo de sentimento, mas a gente tem que desenvolver a nossa compaixão e estender a mão a ele, porque se ele não tiver um amparo, se ele não tiver uma mão estendida, ele vai cada vez mais se afundar nisso. Como é que a gente quer que uma pessoa se recupere se a gente não dá um apoio para ele sair de onde ele está? Porque muitas vezes nós estamos tão envolvidos numa situação que sozinho a gente não sai. Se a gente entrar num poço de areia movediça e nós estiramos sozinhos, a areia vai engolir a gente e a gente não vai ter condição de sair. Para a gente sair é necessário que alguém dê um apoio para a gente, alguma coisa, um braço, uma vara, uma coisa qualquer, para a gente poder se sustentar e fazer a força para sair. Tem que ter um ponto de apoio para sair. Se não tiver, a areia vai engolir a gente.
Mesmo assim, são os sentimentos. Se a gente está envolvido num campo de sentimento inferior, se a gente está se comprazendo com o mal, com notícias ruins, com notícias trágicas, isso é péssimo. Mas como é que a gente vai sair disso se ninguém alerta a gente? Se a gente está se comprazendo naquilo, é porque a gente está achando bom. Quantas vezes a gente não vê companheiros nossos envolvidos nesse tipo de coisa? Meu irmão, ele tem uma empresa, né, Natal, tem mais ou menos uns 15 funcionários. E ele colocou, o pessoal faz refeição lá mesmo, leva um marmita, essa coisa toda e tal, e tem um local onde eles podem fazer refeição, e meu irmão colocou uma televisão lá para eles assistirem, na hora que eles estão fazendo a refeição. E aí, meu irmão percebeu que nesse horário eles botaram exatamente num programa policial, que é aquele de faz chacota com a violência e tal, aquela coisa toda, né? E um detalhe, apenas uma constatação, sem ter que fazer tempo nenhum, o grosso dos funcionários tudo é evangélico, mas assistindo aquele programa lá. Então ele foi lá fazer um apelo e tal, para que ele se ofereceu para dar algum DVD de um filme, ou de um outro programa, alguma coisa e tal, que não fosse aquilo ali, quase que ia para a pessoa dele. Ele disse, meu irmão, eu saí de lá com medo da reação do pessoal, porque o pessoal queria aquele programa. De uma certa forma, nós queremos, né, ver esse tipo de coisa. E muitas vezes, né, porque nós somos muito escapistas, né, nós colocamos a culpa nas televisões. E não necessariamente a televisão não tem culpa, a culpa é nossa. Né? Porque a televisão é um estabelecimento comercial. A televisão ela se estabelece, é uma concessão do governo, mas ela se estabelece com fins lucrativos. Ela precisa ter lucro. Né? Então, a mercadoria que ela vende são os programas. E ela só vai colocar a mercadoria na prateleira que tenha saída, que tenha mercado. Então é como um supermercado, ele quer experimentar vender um tipo de leite aí, ele enche a prateleira de leite. Se passar uma semana lá e ninguém mexer naquela prateleira, ou tirar uma ou duas caixas de leite, ele vai dar um jeito de se fazer aquilo ali, faz uma promoção para nunca mais ele bota aquele leite para vender. Mas se ele botar um produto qualquer, botar num dia e no outro dia a prateleira está vazia, ele reabastece e vai reabastecendo, porque ele sabe que aquilo o povo compra. Então a televisão é do mesmo jeito, o povo compra esses programas, a televisão vai colocar isso. Né? A gente pode até citar nomes, você não tem problema com isso. Né? Há algum tempo atrás, o programa do horário do almoço da afiliada da Globo era um programa que tinha um determinado padrão, não tinha apelos e tal, tinha uma linha. Mas quando ele começou a perder a audiência para esse que jorra sangue, imediatamente eles importaram a equipe de produção do programa de lá para que pudesse fazer o programa de volta. Então a gente percebe hoje, né, para quem assiste, né, eu, graças a Deus, consegui me livrar dessa posição escravista, né, não querendo criticar ninguém, mas eu tomei uma decisão na minha casa, como eu tenho acesso, né, à programação da TV muito maior, a minha televisão eu cravei lá, eu só assisto TV muito maior, não assisto mais nenhuma TV comercial. Quando eu quero saber alguma notícia, eu vou na internet e faço uma pesquisa lá e acho. Né? Então, a afiliada da Globo fez isso, mudou a programação dela, botou uma conotação, tem até agora um quadro, né? Polícia, não sei o quê, policial, qualquer coisa assim e tal, porque é o povo que quer isso. Mas quando estoura a bomba, diz, não, a culpa é da televisão que fica passando isso aqui e tal. Nada disso, a culpa é nossa. Porque se todos nós mudássemos o seletor lá na hora desse programa, aí eles iam perceber que o índice da audiência cair, a gente precisa mudar a programação. Né? Mas como a programação do outro lá, lá em cima, aí todo mundo quer copiar para poder ter audiência também, porque o anunciante também só vai anunciar no programa que tem audiência, ele não quer nem saber o que é que está passando. Né? Ele vai no que tem audiência. Muito bem, então a gente fez esse intervalo aqui
Porque o cidadão lá estava exatamente se comprazendo dessa notícia e tal, e o desafeto dele, que estava nesse processo de reaproximação, chega para o Silas, está vendo? O trabalho perdido. Mas se enganar, por que esse cara está encarnado e tal? Aí Silas então coloca, não, meu irmão, porque nós precisamos dar oportunidade, a gente precisa ajudar. O irmão está equivocado, então ele não pode fazer isso. Nós temos que ir lá, oferecer ajuda para ver se ele aproveita essa encarnação e começa já a se regenerar. Mas eles não se conformam e ficam fazendo comentários em tom jocoso, aquela coisa toda. E aí Silas, ele começa a dar um depoimento. Eu mesmo já passei por uma situação que até hoje eu ainda estou no processo do efeito. Então Silas começa a relatar a situação dele, Silas. Não é um espírito qualquer, o orientador de André Luiz. Então Silas diz que quando esteve encarnado, ele era filho de um casal, o pai era um advogado bem postado e tal, uma posição materialista e tal, mas um homem relativamente justo e aquela coisa toda, de formas que ele proporcionou que Silas pudesse fazer um curso de medicina. O sonho da mãe de Silas, e a mãe de Silas já era um espírito mais evoluído, né? É que o filho se formasse em medicina para poder servir aos outros, né? A partir da sua formatura de medicina. Mas o Silas fez, né, o curso de medicina, mas na cabeça dele só estava a fortuna do pai. Então ele só tinha olhos para tomar cuidado para o pai não dilapidar a fortuna, pelo contrário, crescer mais, porque ele tinha medo de perder as coisas. Ele disse que isso se tornou uma espécie de obsessão para ele. Então ele se formou em medicina, mas nunca exerceu a medicina, porque era um bom vivão, o pai tinha muito dinheiro e tudo, e ele só estava preocupado em fazer aplicações, em cuidar, quanto é que o papai tem, quanto é que gastou, ficava pastorando os gastos do pai. E passou a vida nessa preocupação. Aquela expectativa, né, que quando os pais morressem, ele ia herdar, ele era filho único, herdaria toda aquela fortuna para ele, para usufruir. Então, a mãe de Silas desencarna. A mãe de Silas desencarna. E fica só ele e o pai. E ele ainda, agora mais cuidado ainda, né, do trato com a fortuna, aquela coisa toda, e o pai de Silas resolve então contrair um novo matrimônio. Conhece uma jovem, bem mais jovem que ele já estava na casa dos 60 anos, né, e conhece uma jovem e se enamora e tal, e resolve casar com essa jovem. Então Silas pira. Metade do que eu estava aqui, era meu, já está indo pelo ralo, né? Eu tenho que fazer alguma coisa para desmanchar isso aí. Então ele começa a engendrar, né? Logicamente isso a gente sabe que tem os auxílios, né? E ele começa a pensar como é que eu vou fazer para desmanchar isso. O pai é apaixonado pela jovem, a jovem relativamente correspondia e tal, não tinha nenhum motivo para isso. Não, mas eu tenho que ir. Aí descobriu que a jovem tinha um primo, né, com quem tinha paquerado lá na juventude e tal, que esse primo era apaixonado por ela, aquela coisa toda e tal. Ele então se aproxima desse primo, aí faz amizade com o primo e traz o primo para se aproximar do casal, começa a colocar o primo dentro de casa e tal. E o plano dele era exatamente colocar o primo junto com a madrasta, né, e ele finalmente ele consegue isso. De tantos encontros, tantas facilidades, ele inventava uma coisa e outra para deixar os dois sozinhos e tudo, ia criando um ambiente, né? Até que ele criou o ambiente e tal. Quando ele viu que a coisa estava acontecendo, né, ele deixou a porta meio fácil lá de abrir tudo, foi chamar o pai e tal, disse, olha, está acontecendo isso, o senhor não acredita, me abrir. Aí quando chegou lá, que abriu, aí o pai viu o que estava acontecendo e tudo, pronto, aí foi desastre, aí o pai adoece, né? E a jovem também
tem um impacto muito grande, também fica doente e tal, aí fica tratamento do pai, tratamento dela, aquela coisa toda, né? E o pai melhora um pouco, e daí a pouco a jovem desencarna, né? E o laudo, né, do óbito é que a jovem desencarnou porque ele tomou arcênico, né? O diagnóstico da época, ela cometeu suicídio, né? Posteriormente, né, a informação espiritual é que o pai dele, né, por conta do episódio, começou a ministrar para ela doses pequenas de arsênico e tal, até que ela desencarnou. Mas o laudo aqui desencarnado é que ela, em função da vergonha e tal, ela cometeu suicídio. Mas foi o marido traído, né, que providenciou a desencarnação dela. Então vejam aí, olha, a teia que vai se armando, as complicações, né? Por trás disso, o arquiteto, o Silas, né? Porque aí o pai contrai um problema e tudo mais assim. O arquiteto está assumindo todo aquele risco ali, tá? Então, a jovem desencarna, mais tarde o pai dele também desencarna, ele fica só, né? Mas aí ele começa a ter aquele drama de consciência, aquela coisa toda e tal, vai morar com um parente e tudo, e na casa desse parente, ele teve um probleminha de estômago e tal, e vai tomar um carbonato de sódio lá, erra e toma arsênico. E aí, mais uma vez, o laudo é que ele, em função da pressão, perdeu a madrasta, perdeu o pai e tal, ele também se suicidou, né? Na realidade, ele não se suicidou, ele tomou por engano e tal, né? E aí, André Luiz faz um relato aqui mais detalhado e tal, eu estou economizando aqui para a gente poder preencher tudo isso aqui no tempo que a gente tem, né? Só para a gente ver como é que são essas complicações, né? Porque aí, por enquanto, a gente está na causa, né? Aí qual é o efeito, né? Silas vai relatar aqui, né, para André Luiz e para Hilário. Eu estou já na minha programação reencarnatória. Eu preciso reencarnar. É porque é na Terra que eu vou resolver todas essas questões. Já me entendi aqui com meu pai, né, e já me entendi com minha mãe. A mãe dele estava no outra esfera. Tipo mais ou menos André Luiz e a mãe, né? Ele estava num plano, a mãe estava no outro plano, porque ele não estava mais nessa sintonia, tá? Mas a mãe concordou em voltar, né? Casada com o mesmo marido, tá? Tudo isso num processo de resgate, né, de um grupo. E eles dois iriam ter como filhos o Silas e a madrasta. Aí qual é a complicação? Que a gente começa a ver que não é lei italiana, né? Como é que ia haver esse resgate, né? Essa jovem, por conta da desencarnação, né, da forma como ela desencarnou, ela vinha com problemas gástricos. Então ia ser uma jovem assim, meio raquítica, dependente, muito doente, tudo, e quem ia cuidar dela? Ele e o pai. A tarefa dele seria cuidar daquela jovem a vida toda e tal. Então, isso seria parte do resgate. Aí, o efeito, né? Uma compensação. Essa programação, né? E aí, então, o Hilário pergunta, sim, aí por que não reencarnou ainda? Mas já está tudo organizado e tal? Porque não providenciou isso, já não está pronto, então, assim. Eu já conversei com meu pai, conversei com minha mãe, mas eu não achei minha madrasta ainda. Preciso combinar com ela. Nós ainda não consegui encontrar, porque temos que todo mundo conversar aqui antes do primeiro a reencarnar, tem que tudo estar combinado aqui. E eu não consegui encontrar ele. Tenho me esforçado e tal. Aí eu me disse, peraí. E quando é que está o senhor orientador espiritual? Ele não sabe onde é que está esse espírito? Para dizer onde é que você pode encontrar com ela. Ele disse, olha, essa tarefa é minha. Não contem que nós vamos dar causa a alguma coisa e outro espírito vai reparar para a gente.
A tarefa de localizar a minha madrasta é minha. E eu estou há anos nessa tarefa. Um dia eu vou encontrar, por meu esforço. Pode ser que indiretamente algum espírito dê uma ajuda, mas nenhum espírito vai chegar a dizer, ela está em canto fundamental, lá, porque faz parte do resgate, da dificuldade. Ele engendrou todo um plano para desencarnar aquele povo, então ele tem que ter capacidade também de engendrar um plano para encontrar aquele espírito. Um caso mais ou menos semelhante, né, é o livro do próprio André Luiz. André Luiz, ele quando encontra com a mãe dele, ele começa a conversar, a mãe dele está no outro plano, né? E aí ele diz: e papai? Como é que está papai? Aí ele diz: olha, seu pai está numa região pior do que você está. Porque o pai de André Luiz também era um homem de muitos posses, né? E tinha 2 amantes. E a mãe de André Luiz, por tudo isso, fazia parte da cultura da época, né? As mulheres se comportavam, o marido tivesse mãe, aquela coisa toda. E ela disse: olha, seu pai está numa região inferior que você está, com as nossas 2 irmãs. Olha a conotação de um espírito elevado, né? Porque ela podia ter aquelas 2, né? Aquelas 2 isso, tá, não. Ele está lá com as nossas 2 irmãs. Mas não se preocupe, nós vamos reencarnar. Nós vamos reencarnar. Eu vou voltar à Terra e vou me casar de novo com seu pai. Eu vou na tarefa de auxílio. Ela ia ser a bengala para o pai dele poder ter uma chance de se regenerar. E vamos receber por filhas as nossas 2 irmãs. E aí, olha como é o processo da justiça divina. Porque a gente quer que a justiça divina seja lei italiana. Né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido e tal. Não é assim. Né? Qual é o resgate do pai de André Luiz? Né? O que é que ele fez com aquelas 2 jovens? Ele não desencaminhou elas? Tornou-as prostitutas. Colocou ideias na cabeça daquelas jovens que fizeram com que elas adotassem comportamentos, né, irregulares e desregrados. Aí vai receber aquela jovem como filho. Tá? O espírito não perde a personalidade. Tá? O que adquire de bom e de ruim fica na gente. Um processo que a gente vai aprimorando o que é bom e deixando de lado o que é ruim. Mas quando você reencarna, você traz toda aquela carga. Então, aquelas jovens, quando reencarnarem, elas vão vir com toda essa bagagem daqueles valores que o pai de André Luiz colocou na cabecinha delas. E aí, quando elas forem adolescentes e começarem a querer se comportar daquela forma, só que agora elas são filhas. Então ele vai ter a oportunidade de desmanchar o que ele fez. De aproveitar aqueles 2 espíritos desde tenridade, começar a incutir outros valores para que elas vão substituindo. É isso o resgate. É isso o resgate, não é? Não! Ah, já que você fez isso, então você vai reencarnar como mulher e outra pessoa vai fazer a mesma coisa com você. Geralmente a gente pensa assim, porque a gente pensa mais em vingança e não em reparação. A justiça divina no sentido da reparação. Então o pai de André Luiz ia receber as 2 para ele ter o trabalho de regenerá-la. Ele ia sofrer o comportamento delas, o comportamento que ele incutiu nelas. E ele tinha que ter essa oportunidade e o trabalho de desconstruir tudo aquilo e fazer uma nova construção. Né? E ainda, quando elas começarem a namorar, ele não era apaixonado por elas, a relação deles era diamante. Tá? E aí ele vai sofrer aquela confusão. Ele não sabe se o avô dele é diamante ou é de pai.
Então, quando começa a namorar, ele começa a sentir ciúmes. Ciúmes, porque vem à tona a cabeça dele amante. Então, alguém está se namorando da amante dele. Então, tudo isso é processo que a justiça divina nos oferece para que a gente possa fazer os reajustes. É assim a justiça divina. É isso que é ação e reação do ponto de vista espírita. Tá? Não é uma ação, outra igual, em sentido contrário. Não é. A justiça divina tem N formas de promover esses ajustes e essas reparações. E é sempre no sentido construtivo. Tá? Então, se alguém me assassinou, eu não vou vir em outra encarnação para assassinar a pessoa. Ninguém reencarna para errar. Ninguém reencarna já predestinado a agir fora da lei de Deus. O processo é sempre de reparação, de reerguimento, de realinhamento com as leis de Deus. Por isso que a gente deve prestar atenção à mensagem inicial de Emmanuel. Há espíritos que desde a criação sempre agiram de acordo com a lei de Deus. Esses espíritos, segundo Allan Kardec, não se tornavam imperfeitos. Eles curaram de simples ignorantes para bons, pelo respeito à lei de Deus. Nós resolvemos, usando o nosso livre-arbítrio, agir ao arrepio da lei de Deus, tornamos-nos imperfeitos. Agimos mal e estamos aqui encarnados nesse mundo de expiação e provas, tendo a oportunidade de reparar os erros que cometemos no passado. E o que é que nós estamos fazendo? Estamos nos estapeando nas redes sociais. Eu não estou falando da humanidade, não. Estou falando da comunidade espírita. Eu estou falando da comunidade espírita. Eu participo de vários grupos nas redes sociais. Principalmente quando para esses eventos de eleição e tal, não sei o quê. Aí acirra os ânimos e você não acredita que o diálogo é entre espíritas. Você não acredita que o diálogo é entre espíritas. Parece que a gente não leu os preceitos do Espiritismo. Parece que a gente não entendeu o Evangelho. Parece que a gente não entendeu o grande apelo de Jesus a todos nós. Ama a Deus acima de todas as coisas, ao teu próximo como você quer que ele lhe ame. Essa é a recomendação de Jesus. Ora, se eu tenho que amar ao meu próximo como eu quero que ele me ame, como é que eu vou fazer mal a essa pessoa? Como é que eu vou julgar mal essa pessoa? Se eu não quero que ninguém me faça mal, que ninguém me julgue mal. Enquanto a gente não compreender isso, a gente não vai se adequar à mensagem de Emmanuel que foi lida aqui no início da nossa atividade. É porque é para esse caminho que a gente tem que seguir. Nós, os espíritas, precisamos assumir a posição de cartas vivas do Evangelho. Pregar o Evangelho, como nós estamos pregando aqui, é fácil. Só dominar o idioma mais ou menos, aprender a falar, né? Aqui e lá a gente comete um erro, às vezes a pessoa nem percebe e tal, mas é fácil. Porque eu posso falar daquilo que eu não faço. Porque eu também sou imperfeito. Agora, não é porque eu sou imperfeito que eu vou falar aqui das minhas imperfeições. Não. Eu estou aqui para transmitir a mensagem de Jesus, que é a mensagem perfeita. Logicamente que eu não me enquadro totalmente nela. Então eu estou falando aqui, mas o que eu estou falando, primeiramente, é para mim. Depois, para quem quiser aproveitar. Mas, às vezes eu sou até meio enfático assim, porque é naquilo que eu sei que é onde eu estou falhando. Aí eu sou mais enfático para ver se eu me convenço. Então, a gente precisa ter essa compreensão.
qual é a finalidade pela qual nós estamos aqui. Nós estamos aqui para nos aprimorar, para nos tornarmos bons. Para que nós nos tornemos bons, é necessário que a gente abandone as más emoções. O que nos torna imperfeitos são esses sentimentos deletérios que nós sentimos, mesmo que seja ocasionalmente. Se a gente sente ocasionalmente, somos imperfeitos. Ciúme, inveja, mágoa, ira, vingança, tudo isso são sentimentos que, se a gente sente em um segundo, a gente é imperfeito. O espírito bom, ele domina todas essas emoções. Ele só cultiva as boas emoções. Amor, a fraternidade, a cooperação. Então, o espírito bom, ele cultiva essas emoções. Ele vai tornando isso virtudes. Vai praticando a caridade desinteressadamente. Tem outro aspecto do espiritismo que a gente tem que compreender. Uma coisa é você fazer o bem. Outra coisa, muito mais importante, é você fazer o bem desinteressadamente. Esse desinteressadamente é o ponto-chave. Porque se você faz o bem e visa alguma coisa, o bem que você faz sempre é o bem. Se você dá uma cesta básica a alguém, isso é um bem. Quem recebeu a cesta básica está com fome, vai se alimentar. Agora, se eu dou aquela cesta básica a alguém, pensando em algum retorno, por exemplo, né, para a gente sair do campo material, eu entrego a cesta básica aqui, aí fico pensando, Deus, está vendo, né? Estou dando aqui a cesta básica e tal, olha o meu lugarzinho lá quando eu chegar. Você já jogou por terra tudo? Já jogou por terra tudo? É porque você tem que fazer isso por hábito, por prazer, né? É o prazer de ver alguém feliz, alguém que estava com fome, você foi lá, alimentou, estou feliz porque essa pessoa não está mais com fome. Você não está pensando em recompensa. E aí isso se torna virtude. E quando não for assim, não é virtude, vai ser o bem. Você vai resolver a situação crítica de alguém, mas não é virtude. Porque para ser virtude, é necessário que você faça isso pelo prazer de ver alguém feliz, de ver alguém tendo saciado a sua fome, de ver alguém que estava nu tendo alguma coisa para vestir. Aí você fica alegre por isso. Não há por trás de você outras intenções. Se a gente for estudar, né, com cuidado, a questão 919 do Livro dos Espíritos, a recomendação de Santo Agostinho, né, com relação à nossa caminhada em rumo à perfeição moral, ele coloca isso com bastante ênfase. As coisas que a gente deve fazer desinteressadamente, se a gente tiver algum tipo de interesse, a gente está jogando por terra todo aquele esforço. Então a gente precisa. Agora, tem um detalhe, né, que alguns estudiosos colocam e eu concordo, né? Porque às vezes a gente fica preocupado assim, vou já encerrar, que eu já vi que o tempo está bem estourado, tá? Porque a gente vai se empolgando, né? Ah, então, para a gente encerrar mesmo, né, a gente não ficar com aquela preocupação e tudo, a gente começa, porque a gente só sabe fazer o bem interessado. Eu desconheço, né, assim, do meu círculo, a pessoa que faça o bem e não tem um interesse em mim, nem que seja um lugarzinho lá. Olha o que eu estou fazendo aqui, tá? Né? Então os estudiosos dizem que nós estamos nesse estágio. Então vamos continuar fazendo o bem interessadamente. Porque é a maneira da gente treinar e um dia tornar isso um hábito até a gente aprender a fazer desinteressadamente. Não vamos tentar dar um salto. Não, agora só vou fazer o bem desinteressadamente. Não temos condição ainda. A gente tem que se habituar a fazer o bem interessadamente. E aí a gente vai cada vez menos interessadamente, né? E aí vai chegar uma época
que aquilo se tornou um hábito e a gente vai se dar conta. Não é assim, não, agora eu vou fazer, não. A gente vai fazendo interessadamente e tal. Um dia a gente vai se dar conta. Ei, eu não estou mais tendo interesse para fazer isso, não. Eu estou fazendo desinteressado, ele constata. Porque não é uma coisa, digamos assim, digital, né? Encerra um, começa o outro. É analógico. É analógico, é um processo que ao longo da vida você vai se modificando, né? Vamos refletir um pouco sobre isso. Que Jesus, o poder de guia de nossas vidas, o nosso irmão maior, o companheiro incondicional, de todas as horas, possa continuar nos protegendo, nos abençoando, derramando sobre nós a sua luz. E que o convite para eu voltar aqui não demore tanto, né?